Bom, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, graças a Deus, nosso Deus Ele é Deus. Se a gente crê, Ele é Deus. Se a gente não crê, Ele continua sendo Deus, né? E Ele faz se Ele quiser. Deus está falando desde o começo do mundo, né, irmãos? Sem mais tardança, hoje tem muita comida, tem pouca palavra e pouco tempo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Evangelho de Apocalipse. Aleluia, nós vamos falar do nosso Deus, né? Estou meio apreensiva em ministrar essa palavra, porque nós estamos falando do nome do Senhor, mas vamos falar da veste, do corpo. E hoje foi muito difícil para mim. Acordei, era meio-dia. Graças a Deus. Mas bendito seja o nome do Senhor. Que, né, Ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos estar lendo? Eu vou pedir para a igreja me ajudar a ler, porque além de eu não estar enxergando, hoje está meio complicadinho para mim. Mas a igreja vai me ajudar a ler. Vamos ler Apocalipse 1, é o último livro, né? Vamos ler aqui do versículo 2 em diante. Eu leio o primeiro, o Simão vai ler o segundo. Pode ser, igreja? Amém? E o qual testificou a palavra de Deus, e dou testemunho de Jesus Cristo, e tudo o que tem visto. O 3, igreja. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o reino está próximo. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. E João, as 7 igrejas. Que eis. Estão na. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Sim, e a parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. e nos fez reis e sacerdote de Deus, e fez reis e sacerdote de Deus Pai, e glória e poder para todos sempre. Amém. 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Vamos continuar lendo, igreja. 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, que estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás no dia do Senhor, né? E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. 11. E dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aleluia. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a neve, e branco também os seus vestidos. A sua cabeça era e seus cabelos eram brancos como a neve, e como a lã branca e como a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo.
15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, e quando na sua força resplandecente. 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! Porque vive e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tendo a chave da morte e do inferno. 19, igreja. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra. E os 7 castiçais de ouro. E as 7 estrelas são os anjos. E as 7 igrejas são os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Só ler aqui, igreja. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos falando, né? A palavra do Senhor vai dizer que João, né? João, não o Batista, mas sim o João, né? Irmão Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que agora João está aqui, escreve o Apocalipse, está ditando, né, o que aconteceu com ele. Ele vai falar que ele foi levado para a ilha de Patmos. Mas antes de eu falar essa parte, eu quero falar quem era João. João era primo de Jesus, filho de Zebedeu, com Maria Salomé, né? Com Maria Madalena, perdão, Maria Madalena. Ele era primo de Jesus. Maria Salomé era irmã da Maria, mãe de Jesus. Então, João, ele era primo de Jesus por parte de mãe. Bem, igreja, para deixar entender, para vocês não acharem que eu estou falando do Batista. Batista era outro João. Nós estamos falando desse João aqui. Graças a Deus, né? Nós estamos falando do apóstolo São João, que é o que nós estamos pregando, que fez o Apocalipse. A palavra do Senhor vai dizer que João, ele andou com Jesus, ele cresceu com Jesus, ele viveu com Jesus. E ele era um dos 12 discípulos, ele foi escolhido lá para ser um dos 12. Tanto que o Senhor Jesus tinha 12 discípulos, um se suicidou, ficou 11, né? E depois, pelo ministério de Paulo, veio ser 12 apóstolos. Mas no começo eram 12 discípulos de Jesus, 12 apóstolos. Dos 12, Deus andava com 3, que era Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados. E dos mais chegados, João era aquele que Jesus tinha intimidade. Que Jesus tinha aquela intimidade tão grande com ele que o Senhor deitava na cabeça do ombro dele. O Senhor abraçava, deitava, fazia carinho. Ou seja, era íntimo porque eles eram família. Mas no Evangelho, na hora de ministrar, na obra, não tinha parentesco. Jesus era o nosso Senhor Jesus e João era João. Mas por João ter andado com Jesus, ele conhecia. Eu estou falando de um homem que andou, que conviveu com Jesus, que viu o Senhor Jesus pregar, viu Jesus ministrar, viu Jesus curar e viu também Jesus cruz. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e morreu, ele viu todo o tempo que o Senhor Jesus andou em terra, ministrou, que foi 3 anos e meio aproximadamente, mais o tempo da morte. Então eu estou falando aqui que ele sabia quem era Jesus. Mas aí vem a parte que o Senhor da crucificação, Jesus depois volta, ressuscita, vai ter com eles e depois é levado aos céus. Aí acabou. Só que com o tempo de passar, João, ele foi pregar o Evangelho, ganhou almas para Jesus, ele continuou o ministério, porque Jesus já não estava em carne, o verbo já tinha subido, e ele estava na terra, e ele foi pregando o ministério, fazendo a obra do Senhor. Mas por causa da perseguição, esse mesmo João, que era irmão do Tiago, aquele que tinha sido preso, tinha sido morto, eles começaram a perseguir tanto, os romanos começaram a perseguir tanto, que
prendiam, matavam, e aí como eles não conseguiam matar João, matar o servo do Senhor, o que ele fez? Mandou jogar na ilha de Patmos. Pega ele e joga na ilha de Patmos. Não vou falar muito da ilha de Patmos, não. Na ilha de Patmos, ó, um pouquinho, eles pegavam os ladrões, os perversos, os bárbaros, jogavam nessa ilha porque só tinha bicho selvagem, só tinha onça, só tinha bichos que eles temiam. E essa ilha ficava muito distante. Então, para a pessoa sair dessa ilha, teria que ser a barco, porque a nado não dava. Porque a ilha levava aproximadamente 4 dias para atravessar da ilha para a ilha de Patmos, para ir para as outras ilhas. Então, o que acontecia? Se jogasse a pessoa lá, certamente a pessoa morria. Até porque as feras que existiam lá chegavam, já comia, já matava. E João foi levado com outros tripulantes para lá e foi deixado na ilha. Só que largaram João lá para ser morto e foi embora. Aí a palavra do Senhor vai dizer que João está lá esperando ser comido. Mas quando Deus tem promessa, Ele cumpre. Ainda que a gente imagina que é tardio para a promessa, mas o Senhor, Ele vela, porque Ele diz na palavra dele: eu velo sobre a minha palavra. E acabou. Se Ele falou, vai acontecer. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Ele está lá, olhando, os outros foram pegos. Imagina-se, igreja, eu gosto de imaginar, que Ele está ali olhando e falando: e agora vou morrer comido pelo bicho. Mas não é essa a promessa. Quem vive pela fé, ele crê, ainda que não vê. A fé é você crer naquilo que você não vê. Você acreditar naquilo que você vê é muito fácil, todo mundo acredita. Mas acreditar naquilo que você não vê é impossível. E Deus, Ele é complicado para a gente entender Deus. Porque Deus, irmão, Ele não gosta de nada fácil, Ele gosta de coisa complicada. Não dá coisa fácil para Jesus, que Ele não perde tempo não. Ele gosta de coisa complicada. Quando a medicina desengana, aí Ele vai lá e Ele muda a história. Quando o homem não tem mais jeito, aí Ele vai lá e resolve. Quando não tem jeito para o homem, que agora fala: não deu, a matemática não bate, aí Jesus vem e lança a palavra: vai dar certo. Aí você olha e fala: mas a matemática não bate. Aí Jesus olha e fala: bate porque eu falei. Quando você pensa que não, aquilo acontece. Mas como? Dava tudo para não bater. Mas Deus, Ele tem estratégia. Deus, Ele cria. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus abre porta, mas não tem porta. Glória a Deus. Deus é Deus, Ele abre caminhos. A gente acabamos de ler aqui, lemos aqui a palavra que lá, quando o povo estava no deserto de dia, tinha um sol escaldante. Deus falou: vou mandar meu povo para o deserto, é lá que eles vão crescer. Deus mandou o povo para o deserto, irmão, mas de dia era muito quente. O que acontecia? Deus mandava uma coluna de nuvem, ficava lá a nuvem cobrindo o povo dele, dando sombra, para não queimar, para não assar, para não tostar, para eles não morrerem. Aí à noite era muito frio, irmãos, era frio mesmo. Aí o que o Senhor fazia? Mandar a coluna de fogo para aquecer. Você acha que um Deus que tem todo esse poder vai temer uma provinha dessa que eu e você está enfrentando? Você acha que um Deus que pode todas as coisas, que pode fazer o impossível, Ele não pode curar um câncer, Ele não pode curar uma doença, uma coluna, Ele não pode curar, não pode restaurar um casamento, Ele não pode libertar o que está lá na droga, o que está perdido, Ele não pode entrar lá onde você não pode entrar e não pode agir. Nós estamos falando desse Deus. A palavra do Senhor vai dizer que agora João está ali na ilha de Patmos e de repente ele escuta a voz daquele que ele conhecia. Porque tem hora, irmão, que Deus vai mandar anjo. Tem hora, irmão, que o Senhor vai mandar o servo dele, o profeta, vai mandar o obreiro, mas tem hora que ele vai pessoalmente. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus chegou lá na ilha de Patmos para João pessoalmente. A Bíblia vai dizer que quando ele vê, ele ouve a voz, ele conhece. E a voz está falando com ele, e quando ele se vira, ele vê quem? Ele vê Jesus. Aquele a qual ele amava, ele andou, ele cresceu, a qual ele servia. E quando ele vê Jesus, irmão, ele assusta, e a Bíblia vai dizer que ele cai como morto. Irmãos, ali, oh meu Deus, coisa linda. Ver Jesus é para poucos. É para poucos que o Senhor dá essa intimidade. Mas ainda, você pouco, mas ainda o Senhor tem intimidade com você. O Senhor tem intimidade com você. Uma hora dessa, irmão, não se preocupe. De alguma maneira Ele vai se apresentar para você. De alguma maneira Ele vai tratar com você. Não se preocupe.
A palavra do Senhor vai dizer que agora João está como morto, e aí Jesus fala para ele, começa a conversar com ele. E a palavra vai dizer que, agora vamos lá na palavra, a palavra vai dizer que João, aleluia, que é a fiel testemunha, ele está falando, né? Ele vai falar, aleluia, Jesus, peraí, eu vou voltar aqui, né? De noite faz, Deus, peraí mesmo, que eu estou procurando aqui. E esse, o 7. E eis que veio com 2 nuvens, do Filho do Homem o verá, todos os olhos verá, não, né? Ao 8. Eu sou o alfa, o ômega, que Deus está falando com ele. Jesus está dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, Jesus, ele sabe o começo, ele sabe o fim da nossa história. Ele conhece quem sou eu, quem é você. A palavra do Senhor vai dizer que ele é o primeiro, ele é o último. Diz o Senhor, aquele que é e aquele que é divino, todo poderoso. Ele é o primeiro a entrar com você na prova, ele é o primeiro a entrar com você na dificuldade, na luta, mas ele é o primeiro a te dar vitória nela. Deus jamais te colocará numa prova se ele achar que você não vai conseguir. Ele vai te dar prova, ele vai te dar força na caminhada para conseguir, ele vai te dar disposição, ainda que a gente pense que não vai conseguir, mas o Senhor está conosco, presente em todo o tempo. O 9 diz assim, eu, João, anuncio, vossos irmãos, companheiro, né, de aflição. Por quê? Porque no mundo eles aflição. Irmãos, nem todo dia a gente está bem, nem todo dia você tem vitória, nem todo dia você está alegrando, cantando, não. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai lamentar, vai ter dia que você vai querer morrer, vai ter dia que você vai falar, Senhor, eu não aguento mais. Mas o Senhor está dizendo, meu irmão, resista, ponte de pé. Irmão, Deus é tão perfeito, que a hora que eu levantei, era meio-dia, meio de pouquinho. Eu fui falar com o papai, fui orar, e falei, Senhor, estou assim, com dor, lá, medicação hoje à noite. Falei, Jesus, me recolhe, eu não aguento mais, eu estou muito chata, eu falando com Deus. Aí fui orar, né? Orei, falei, reclamei, a gente reclama. Porque o Deus, nosso Deus, irmão, ele quer ver a verdade. Não adianta você olhar e falar para ele, Senhor, eis-me aquilo, lá, e por Deus falar, ai, não era isso que eu ia falar. Fala a verdade, abre o teu coração. E ele conhece o filho dele, irmão. Não adianta orar de meia coisa que ele sabe quando a oração é fiel e quando não é. Não adianta enganar o Senhor. Porque a Bíblia fala que ele esquadrinha o nosso coração. Aí quando eu acabei de orar, eu estou falando isso porque Deus está mandando eu falar. Quando eu acabei de orar, eu sentei agora para ler a palavra. Senhor, fala uma palavra comigo, né? Que eu estava com 2 mensagens, pensando qual das duas, né? Falando com o Senhor. Aí o Senhor falou comigo na palavra dele. Havia 4 homens e havia um coxo, um doente. A pastora falou aqui. Aí eu falei, Jesus, não bate mais não, papai bate mais não. Aí o Senhor começou a falar comigo. Lê. Aí eu comecei a falar minha palavra. Eles viram o homem paralítico doente, ouviu falar que Jesus estava em casa. Jesus estava na casa dele, em casa, e aí a multidão foi para lá, ver Jesus. Aí Jesus chega e está lá ministrando a palavra, aí os 4 homens falam, bom, pela porta não dá para entrar. Não, gente, vamos pela janela, não, pelo teto. Pegaram o paralítico, colocaram na cama e subiram por cima. Aleluia. Até ali tudo bem, igreja. Vai ver, o papai falou comigo. E eu vou falar isso para vocês. Quando passaram o paralítico por cima, e abriram e passaram o paralítico, a cama desceu, Jesus olhou o paralítico, olhou para os 4 que estavam com ele. Jesus falou para o paralítico, toma a tua cama e anda. Aí quem estava em volta falou assim, mas Jesus, como assim? Perdoados são os seus pecados, toma a tua cama e anda. Perdoa pecado, eles começaram a razoar no coração dele. Aí Jesus falou para ele assim, é melhor que eu diga, perdoados estão os seus pecados, ou toma a sua cama e anda. Ou seja, ele tomou a cama dele e andou. Mas aí na hora eu falei, amém, Jesus. Só que aí o Senhor falou para ele, eu curei, não foi por causa do paralítico. Deus deu a cura para o doente. Foi por causa dos que estavam com ele. Porque o Senhor vai dizer, e olhando o coração deles, passando a cama pelo teto, ou seja, Jesus curou o paralítico, não era nem pela fé do paralítico, era por a fé deles que estavam levando o paralítico. Aí eu falei, Jesus, não bate não, é porque eu não estou usando a minha fé. Tem hora que a gente ministra e às vezes a gente falha, e às vezes a gente não põe a nossa fé em prática. Precisou o Senhor falar para mim, olha, eu curei o paralítico, não foi nem pela fé dele, mas pela fé dos que estavam levando. E eu já coloquei ministro para orar por você. Aí eu estava entendendo, quando cheguei aqui, eu encostei ali para falar com o papai, aí a bispa falou, o missionário estava orando por você. Aí o Senhor confirmou. Então, irmãos, é assim, é um orar
dos outros. Mas o que eu quero dizer, usa a sua fé. Porque tem hora, irmão, que o Senhor vai falar para você, pega a tua cama, anda e leva ela para você lembrar de onde você não te tirei. Mas tem hora que Jesus vai falar para você, levanta, posiciona e vai. Tem hora que Jesus não vai falar da cama para você levar ela. Tem hora que Jesus vai falar, levanta e vai. Tem obra para fazer, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Aleluia. A minha obra tem que ser feita, o meu nome tem que ser glorificado. Amém? Era isso que eu tinha que falar. Aleluia. Voltando aqui para a palavra, vamos lá no 11. E dizia, né? No 11? Não, no 12. E vieram ver quem falava, e vi ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Quando ele viu 7 castiçais, que são os anjos, né? Nós sabemos aqui. E no meio dos 7 castiçais tinha um homem como semelhante ao filho do homem, vestido aos pés, de um vestido comprido, cingido pelos peitos, um cinto de ouro. E a sua cabeça estava branco como a neve. Aleluia, né? E branco como a lã, como a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Aqui, quando ele está falando, ele está declarando como ele viu Jesus. Ele olha para Jesus, ele ouviu a voz do Senhor e sabia que era Jesus. Mas quando ele viu Jesus, ele tomou um susto, porque ele não esperava que agora o nosso Senhor Jesus estava glorificado. E ele estava como ele é. João está escrevendo aqui como nosso Deus é. Deus está dizendo para você, ei, eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua história. A minha obra precisa ser feita, a minha palavra precisa ser cumprida na sua vida. E você precisa ministrar quem sou eu na tua vida. E muitas das vezes a gente ouve Jesus, a gente sabe que é o Senhor, mas às vezes a gente não tem o compromisso. E Deus está dizendo aqui, olha, eu sou o Senhor. Fora de mim não há outro. Eu salvei, eu curei, eu transformei, eu te trouxe lá do mundo para cá para fazer uma obra na tua vida. Não para ficar parado, não para ficar esperando. Tem hora que é para a gente levantar e ir. Levantar e se posicionar e fazer aquilo que o Senhor quer. E a palavra vai dizer que aqui quando João vê Jesus glorificado como ele é, ele começa a se assustar, ele se espanta e ele cai. E ali o Senhor vai dizer para ele, vai falar para ele, vem para cá. Olha só, a palavra do Senhor vai dizer que os seus pés eram semelhantes como um latão reluzente. E como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era a voz de muitas águas. Deus tem maneiras e modos de falar com cada um de nós. Tem hora que o Senhor vai falar com nós com voz de trovão. Tem hora que o Senhor vai falar com nós através da voz de som de águas. Tem hora que o Senhor vai falar conosco através do silêncio. Tem hora que o Senhor vai falar conosco através do gemido. Não importa, Deus vai falar com você. Deus vai manifestar com você a obra dele. Deus vai fazer do jeito que ele quer, porque ainda ele é Deus. Ainda ele é e não há outro. Não há outro Deus além do nosso. Não há outro. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eu vi cair como pés, como morto, e pus sobre mim a sua destra. Irmãos, aqui é muito forte. João está dizendo que quando ele viu Jesus, quando Jesus falou com ele viu toda aquela glória, aquele resplendor, aquela glorificação que é o nosso Deus, ele caiu desmaiado como morto. Eu quero falar para você, eu quero profetizar para você. Deus vai se apresentar para você aonde você estiver. Não importa se é numa cama, na tua casa, no hospital, não importa. Deus, ele vai entrar e vai te alcançar e vai se apresentar para você. E não se preocupa que com Deus ele é o dono da vida. Você não vai morrer igual João. João se assustou, João deitou lá no chão caído como morto, mas Jesus foi lá e passou a mão na cabeça dele e pôs ele de pé, porque Deus tinha algo para fazer com ele terrível, grandemente. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer que quando ele viu, caiu como morto, né? E além de tendo a chave da morte e do inferno, Jesus está dizendo assim, eu tenho a chave. Jesus tem uma chave, irmão, que abre qualquer porta. O homem pode fechar a porta, o desespero pode querer fechar a porta, a angústia pode fechar, mas o nosso Deus, ele tem a chave que abre todas as portas. Ele tem a chave que abre cativeiro, ele tem a chave da vitória, ele tem a chave da cura, ele tem a chave da libertação, ele tem a chave de Davi nas mãos dele, e ele abre a hora que ele quer, e ele fecha também a hora que ele quer, porque a hora que ele quiser abrir,
quando ele fecha, homem e mulher, pode ser reis, presidente, quem for, quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Porque está na mão dele, ele tem a chave da vida. Ainda que morra, ele ressuscita e faz viver. Se ele quer abrir cova e descer cova, ele vai abrir. Mas se ele quiser fechar cova, pode o inferno todo se levantar. Pode o coveiro cavar, colocar número. O meu Deus, o nosso Deus, quando ele determina, irmão, a cova vai ficar lá, criando poeira. Mas ninguém vai entrar naquela cova. Porque quem tem a chave da vida é Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus foi na cidade de Gadareno, ele foi lá, tinha um homem lá que estava no sepulcro. Mais de 1000 legiões estavam naquele homem. Aquele homem vivia lá acorrentado, amarrado, não tinha como alguém prender aquele homem. Então jogaram ele lá no cemitério, já no sepulcro. E ele ficava lá, já tinha quebrado as correntes, já tinha quebrado tudo. Aquele homem comia aquelas camisas, porque quem ia se atrever a ir lá levar comida para um doido? Ninguém ia. E a Bíblia vai dizer que o homem era doido, perigoso. Mas quando Jesus chegou lá, irmãos, os demônios que estavam naquele homem, quando viram Jesus tocar o pé, oh aleluia, na areia, encostar o barquinho na areia, quando aqueles demônios viram Jesus, eles foram lá, se aprostraram diante do Senhor e falaram: mestre, que tem eu contigo? Porque viesse aqui nos tormentar. Demônios, legiões, se prostraram diante do Todo-Poderoso. E quem é o homem? Ele pode ser quem ele for, reis, presidente, papa, pode ser quem for. Quem é o homem, mulher, que pode não se prostrar, não se quebrar, não se endireitar, não se arrumar diante desse Deus? Não existe. Não existe outro. Não existe ninguém que pode, irmão. Satanás, irmão, ele é astuto. Ontem eu estava falando com o meu neto, falei: filho, Satanás é sujo, ele põe na mente de vocês, vocês fazem um monte de coisa errada, mas cadê ele agora na hora que vocês estão pagando? Onde, irmão? Eu estava no presídio. Estava no presídio, ministrando na rua. E eu falei para aquele jovem, falei para os meninos, hoje vocês estão aqui, né? Pagando, cadê o diabo que deu força para vocês roubar, matar, fazer desfiamento dos outros? E um dia vocês vão ter que prestar conta do Deus que criou a humanidade, independente se serve a Deus, um dia vocês vão prestar conta do que vocês fizeram. Estava lá ministrando, saí de lá, fui para o hospital, aí ruim. Mas assim, irmãos, é levando a palavra do Senhor, é pegando todos os momentinhos que você tem para ministrar Jesus, para falar dele, porque ele ainda é Deus, ele ainda faz, ele ainda move montanha, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda é Senhor. Quando eu falo ainda, não é que ele vai deixar de ser, é que nós estamos ainda na graça. Ainda ele está com as portas abertas para qualquer um querer entrar aqui, entrar, sentar, ouvir a palavra, se limpar, ser renovado, ser liberto, porque o Senhor vai tirar toda a mágoa, toda a dor, o Senhor vai tirar toda a depressão, o Senhor vai tirar toda a angústia. É Ele quem vai fazer, irmão, é Ele quem vai libertar. Nós podemos até orar, mas expulsar demônio, quem expulsa é Jesus. Curar, a gente pode até orar, mas quem vai curar é Jesus. Libertar, nós podemos até orar, irmãos, mas quem vai fazer é Jesus. Porque Ele fala: por causa de vós, é por causa de vós eu repreenderei. É por causa de nós, das nossas orações, de mim e de você. É por isso que o inimigo muitas das vezes põe na nossa mente: desista, larga, não queira mais não. Fala para Jesus: Jesus, é a última vez que eu vou na sua casa, se o Senhor não falar comigo, eu parei. Parei, não dá. Não, Jesus, não estou ganhando essa luta. Mas é isso que o inimigo quer, te estabilizar, mostrar para você que não tem saída. Mas creia que quando você falar não tem saída, Deus já abriu a porta, que você vai passar. A Bíblia fala que Deus preparou uma vereda. Oh, aleluia, Deus preparou uma vereda na tua história. Não é qualquer um que vai ditar e você vai parar, não. Você que falou: Jesus, falar comigo que é a última vez, não vou mais. Lembra? Deus está dizendo para você: resista, se resista, fortaleça, confia na minha promessa. Eu estou te provando, mas eu estou contigo, você não está só. Jamais Jesus vai permitir uma luta que Ele não vá se manifestar. Toda luta, quando está difícil, Ele fala: ei, filho, eu estou aqui. Aleluia.
E a gente vê depois o Senhor trabalhar. Deus manda dizer nessa noite, não desista. Eu sou Deus, eu estou contigo. Eu sou o Deus que fala, meus olhos como chama de fogo. Aonde você for, meus olhos estão sobre a tua vida. Aonde você passar, os meus olhos estão contigo. Porque o meu compromisso ainda permanece de pé. A minha soberania ainda está sobre a tua vida, sobre a tua história. O meu controle não saiu aqui, ó, das minhas mãos, não, diz o Senhor. O controle está nas mãos dele. Você falando não, o controle está nas mãos dele. Você falhando, você desistindo, você caindo, você levantando, o controle está na mão dele. E não vai ficar assim a tua história. Deus vai mudar e Deus vai tratar. A palavra do Senhor vai dizer que agora João, aleluia, Jesus começa, aleluia, a ver o Senhor como ele é, frente a frente. Vamos no 18. E vivo, e que vivo fui eu, e vivo estou, e fui morto, mas eis aqui, agora estou vivo para todos sempre, amém. Glória a Deus. E tenho a chave da morte, do inferno. Irmão, quanta gente hoje não acordou, desceu à sepultura e foi para o inferno, porque esqueceu de se humilhar, de se consertar, de pedir perdão. E o inferno só ganhou. Mas o Senhor tem guardado a minha e a tua vida, o Senhor tem guardado a minha casa e a tua casa. As nossas orações estão depositadas no trono de Deus. E o Senhor, Ele não tem impune quem é inocente. E também não tem inocente quem é impune. Ele conhece, Ele sabe, na hora certa daremos conta. A mão leu aqui o versículo, né? Aqui Gálatas, Deus acabou de usar na palavra. Que o que o homem semear, ele vai colher. O que o homem plantar, ele vai colher. Deus é justo, Deus perdoa, mas as consequências a gente tem que acertar com Deus. A gente vai ler na história de Davi, quando ele vai escrever, né, ali o Salmo 51, ele está falando, né, que ele é filho, que ele veio da perdição, que ele foi concebido, né, na prostituição, na verdade. E ele está falando ali, mas ele não está falando dele, ele está falando do filho, porque ele já tinha sido perdoado por Deus, mas a consequência do pecado dele, ele teve um filho, e o filho que ele teve com a Batseba, o Senhor recolheu. E quando ele começa a orar, ele começa a falar do pecado que o menino herdou, pecado de maldição que era dele, e ele já tinha sido perdoado pelo Senhor, mas a espada ficou na vida dele. Depois ele viu os outros filhos, né? Foram terríveis. Eu não vou pregar aqui sobre Davi, mas só para explicar o que o Senhor tem feito. Muitas vezes a gente passa na frente do Senhor e fazemos coisas e a consequência vem até para nossas famílias. Tem gente dizendo, mas o Senhor castiga. Não, irmão, é a consequência das nossas obras. Nós cometemos erros e depois queremos culpar Deus. Senhor, a minha vida está assim, por que o Senhor não muda? Mas o que você fez? Você fez sem saber, sem perguntar para mim. Agora deu ruim e eu tenho que resolver. Agora no meu tempo, agora você aguarda. Agora você desça, você abate a tua cabeça e lembra que o grande aqui sou eu. É assim que Deus faz. Tem hora que a gente vai falar, mas Senhor, eu não estou aguentando essa luta. Senhor, eu quero morrer, não estou aguentando essa prova. Aí Deus fala, é você que pegou com a tua mão. Tem prova, irmão, que não é Deus que nos prova, não. É nós que entramos na prova. Quer ver uma coisa? Muitas das vezes, irmãos, eu falo por mim, muitas das vezes, muita gente em casa, e eu orava por um monte de gente, orava, perdia, né, noite de sono, meus filhos ficavam reclamando, com certeza, porque eu não tinha, né, orava, e o povo saía lá da porta da minha casa. Só que aí teve uma vez que eu peguei uma prova de uma pessoa e comecei a orar de noite para aquela prova, porque eu estava com dó daquele irmão, e aí um dia aconteceu isso comigo, depois eu falar com Deus, por que, Senhor? Aí Deus falou para mim, você foi na mão, devia. O que aconteceu? Eu orando para esse irmão chegava em casa perturbado, eu orava por ele e saía bem, pastor, bem curado. Ia para casa dele dormindo. 2, 3 dias depois ele voltava em casa chorando, querendo morrer, querendo se matar, e lá eu ia orar por ele. Aí eu falei, Senhor, não é possível, Senhor, vamos fazer uma campanha de jejum e oração para o Senhor. Toda meia-noite lá estava eu, peguei a prova dele 1 mês. Quando foi um dia, ele chegou em casa carregado, perturbado. Vai orar, pozinho, bora orar com o menino. Orei. Quando foi depois, ele saiu do meu portão. Eu estava sentada no meu sofá, dobrei a Bíblia, coloquei a Bíblia do lado. Eu vi, irmãos, um mundo espiritual. Veio um demônio tão forte, ele bufava, era uma legião.
Ele chegou, ele entrou pelo meu quintal e eu vendo aquilo, não conseguia falar. Olhei para os meus filhos não estavam vendo, eles não estavam vendo, quem estava vendo era eu. Aí eu olhei para os meus filhos e olhava na porta querendo falar. E aquilo entrou, irmãos. Aí eu falei, Jesus, misericórdia. Comecei a pensar em clamar o sangue do Senhor. E aquela legião, verdade, isso aconteceu comigo. Aquela legião veio e começou a me gelar dos pés à cabeça. Eu comecei a sentir um frio tão grande, eu não conseguia falar, meu queixo começou a bater. Não sei se minha filha lembra disso. Aí pegaram o cobertor, coberto, jogaram em cima de mim. Mãe, eu não querendo. E olhava para eles, olhava para o lado e não conseguia falar. Tremendo de frio, e foi gelando minhas pernas, minha cintura, minha barriga. Aí eu pensei, acho que Deus vai me recolher. Pensei comigo, Deus vai me levar. Aí falei, Senhor, mas eu não estou em pecado, eis-me aqui, né? Já comecei a olhar em pensamento, falar com Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim, filha, expulsa. Aí eu falei, é para me expulsar. Aí eu fui expulsar aquela legião. Não, consegui expulsar e depois comecei a falar em línguas. E aí meus filhos me pegaram e me puseram no meu quarto, e ali eu deitei, chorei bastante. Falei, Senhor, por que o Senhor permitiu? Aí o Senhor falou para mim, por que você está pondo a mão onde eu não mandei? Quem tem que se humilhar é Ele. Quem tem que jejuar, consagrar pela vida dele é Ele. Aí o Senhor falou para mim, sabe onde que ele estava? Ele estava lá, na prostituição, na bagunça. Aí quando ele chega na casa dele, ele não consegue dormir, que ele fica perturbado. Aí ele vem aqui, você ora, aí ele vai para casa dele e ele dorme. E você continua aí, jejuando, orando. Aí eu entendi, Senhor, eu peguei uma prova que não era minha. E eu estava ali me sacrificando, até jejum abençoado eu fiz. Hoje ele não está na presença do Senhor, continua na mesma condição. E quem ficou na prova? E o Senhor permitiu eu passar por aquilo para me entender que tem horas que a gente vai ouvir e a gente não vai pôr a nossa mão, não. A gente orou, já entregou, confia. Para de ficar ali toda hora orando igual os idólatras. Não, irmãos, nós temos que confiar naquilo, no poder da palavra. Deus já não falou que vai tratar? Está lá, Jesus é teu. Está entendendo? Eu estou falando por mim, irmãos. Eu estou falando por mim agora. Deus não falou que vai agir. Eu já orei, já entreguei na mão do Senhor. Agora eu confio. Pode já me levantar, pula tudo, fazer o que quiser. Que se levante. Deus já falou que é dele. E ainda falando nisso, ainda falei ontem para ele. Eu falei, filho, eu mudei a oração. Né? Não estou orando mais para Deus libertar. Não estou orando para Deus. Senhor, abre a cova e desce. Não quer? Está com rebeldia, Senhor? Não quer te servir? Abre a cova e desce, Jesus. Purifica e leva. Mas não deixa de dar um trabalho aí, não. Falei para Deus. E falei para ele ontem. Sabe por que não tem hora que a gente tem que mudar até a oração? Porque às vezes a gente começa a orar errado. E papai está vendo que você está orando errado. E papai, ele é educado. Ele olha para você e ele te entende. Eu não sei. Então, vamos ler Bíblia, vamos aprender. Vamos ver testemunho. Chega na igreja, ouve testemunho, guarda aquilo no teu coração. Mas por que Deus falou aquilo? Mas por que o Senhor falou dessa maneira? Porque cada um Deus fala de um jeito. O que Deus fala para mim, por exemplo, é o mesmo para o irmão. Muitas vezes Deus fala para o irmão, é para o irmão acordar, despertar e falar, peraí, para que eu estou insistindo numa coisa que o Senhor não está satisfeito? Que o Senhor não está se agradando? Peraí, Jesus, eu vou começar a confiar mais. O diabo pode falar para mim que eu não vou conseguir, mas eu vou procurar confiar mais. Porque muitas das vezes o inimigo, irmão, ele quer deixar nós com dúvida e usar os nossos erros contra nós mesmos. E fazer nós pecarmos contra o Senhor. A gente vê aí fora pessoas que se dizem pregador da palavra, entram na igreja, pregam e saem do mesmo jeito e continuam nas mesmas práticas. Porque não querem obedecer, porque não querem renunciar, porque não querem se adequar. Mas, pensando bem, o Senhor está falando todos os dias, conserta. Todos os dias o Senhor está falando. É a pessoa que não quer dar ouvido. Aí vai reclamar e falar que o Senhor é culpado. Não, Deus não é culpado. O culpado somos nós. Tem coisa que nós fazemos e o Senhor não se agrada. E o Senhor não vai mudar porque eu quero, porque a gente quer. É Ele. Deus manda dizer isso, a gente tem que dizer, né, igreja? É Ele que vai fazer todas as coisas. E a palavra do Senhor vai dizer agora aqui, vamos lá no versículo 19. Escreve essas coisas que tem visto e que são, e as que depois destas hão de acontecer. Irmãos, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo é lícito. A gente não vai dar em diante aqui os outros versículos porque a gente tem outra mensagem. Mas a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que
Quando João foi arrebatado, o Senhor levou ele para ver coisas inefáveis. Muita coisa não foi escrita, algumas foram. E as que ele deixou, ele vai deixar para as 7 igrejas, para os anjos. A gente está vendo hoje as igrejas como está. Você pensa que está diferente daquela época? Não. Claro, muita coisa mudou. Muita coisa ainda está acontecendo. Mas o nosso Deus, irmão, Ele está de olho em tudo. Ele está contemplando, Ele está vendo, Ele está agindo. Nada vai ficar impune diante do Senhor, não. A gente estamos vendo que o Senhor já está fazendo na terra. É guerra, é briga, é aflição. É pessoas profanando a palavra, mudando a verdade em mentira, vivendo em mentira, pregando heresias em cima dos púlpitos. E o Senhor está vendo. Esse dia teve um doido aí que falou que Davi e Jonas tinham tido coisa. Nossa, eu falei, meu Deus, olha como que o diabo, ele é o pai da mentira. E todo aquele que serve a ele vive na mentira. Vive na mentira. Irmão, tem tanta gente vivendo em mentira, debaixo de profetas, de palavras, de maldição, de profecia diabólica. Tudo porque não tem conhecimento, não quer aprender a verdade. Irmão, Jesus nunca vai mentir para você. Ele é fiel. E na hora que você menos espera, Ele está ali com as mãos abertas, mas Ele também está ali com o cajado. Porque Ele é a porta e a porta não mudou, a porta é estreita. Não adianta querer fazer, bagunçar e depois entrar na casa lá do Senhor e achar que vai para o céu, porque não vai. Quantos estão tentando agora ao inferno por causa da desobediência com Deus? Porque lê a palavra, mas não vive. Lê a palavra, até prega, mas não vive. Tanta gente que não honra pai e mãe, tanta gente que não obedece. E o Senhor está falando, olha, estou de olho, estou vendo, olha como chama de fogo. Estou vendo tudo, está sendo tudo anotado. Tem um anjo anotando ali, é o dia de Deus, anotando, ó, tudinho. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz lá em Malaquias, que há um memorial, há um memorial diante de Deus. Dos filhos que servem, dos filhos que não servem a Deus. Irmão, tudo que está feito aqui, irmãos, o Senhor está anotando. O seu culto começa quando você acorda. Você abriu o olho, o seu culto já começou. Aí você abre e fala, glória a Deus, obrigado, Jesus, Deus me dá um dia de vida, né? Aí você vai orar, você vai agradecer, você vai fazer suas coisas. Seu culto já começou, você vai trabalhar, você vai onde você for, seu culto já começou. Verdade? À noite a gente só vem aqui no culto para agradecer o Senhor, para ofertar o nosso culto a Deus, porque o nosso culto é do dia que a gente passou. E aí depois a gente oramos em casa e vai dormir. Mas, irmão, servir a Deus não é na igreja. Na igreja a gente dá testemunho, a gente ora, a gente chora. Servir a Deus é lá fora. Irmão, os irmãos têm uma noção. Na sexta-feira, eu fico fazendo biópsia. Tem dia que eles me colocam na biópsia. Aí na sexta-feira eu fiquei fazendo biópsia lá com o doutor. E esse doutor, ele gosta de falar muita palavrão, besteira, né? Ele fala umas besteiras lá. Porque tem enfermeiro que gosta de brincar com ele lá, então fala. Mas quando ele me vê, ele falou, chegou, olha, parou. Irmãos, é um respeito. Por quê? Posição. Aí as meninas pegou e falou pra mim depois, na hora do café, mas por que o doutor Marcos, quando você entra, ele faz todo mundo ficar quieto, mas não pode nem rir, ele não pode nem respirar quando está em sala, fazendo biópsia. Eu falei, não, é posicionamento, eu me posiciono, eu não gosto dessa brincadeira, eu fecho a cara, ele já sabe, é posicionamento, mas se você ficar rindo, ele vai falar besteira pra vocês. Aí, passou. Aí, eu falei para as meninas, evita, se vocês não gostam, evita, mas elas gostam de brincadeira. E o médico, ele olha, ele sabe o que ele brinca. Graças a Deus comigo é tudo diferente. Por quê? Posicionamento, postura. Porque eu não sirvo Jesus só na igreja, eu sirvo Jesus onde eu estiver. Aleluia. Aonde eu estiver. Na quinta-feira eu fiquei, pastora, na desinfecção. Sabe o que eu fiz? Eu fechei a porta da desinfecção, porque estava tendo problema lá de aparelho. E comecei a orar lá dentro, já comecei a pregar, já comecei a pular no manto, dentro da desinfecção mesmo. Pedindo a presença do Senhor, ouvindo palavra e glorificando o nome do Senhor. Porque, irmão, o meu culto é durante o dia. A hora que eu tenho tempo, eu vou cultuar meu Deus. A hora que eu tenho tempo, eu vou no banheiro, vou lá orar, falar com meu Pai. E é assim que funciona. O cristão é assim, irmão. Você não tem tempo de um jeito, você arruma tempo de outro. Mas você não pode abandonar o nosso Deus. Não é verdade? E a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas.
E o Senhor, Ele está aqui, a palavra falou, eu estou com o olho, como chama de fogo, eu estou vendo de noite. Quando Ele olha para nós, irmão, Ele esclarece o nosso coração, ossos e medula, Ele conhece, Ele sabe o pensamento, o pecadinho que cometeu, Ele conhece, não adianta, não tem como esconder do Senhor. Quando Ele fala sobre a roupa que é branca, os cabelos brancos, mas é justiça, é sinceridade, Deus é transparente, Deus jamais vai te enganar, jamais vai prometer algo que não vai acontecer. Se alguém prometer algo e não acontecer, porque foi o homem. Mas quando Deus fala, você sabe que é Deus, você sente que é Ele. Quando o Senhor fala, a gente sabe, a gente estremece. João, quando ouviu a voz de Jesus lá na ilha de Pátimo, ele estava de costas, ele ouviu, ele reconheceu quem era. E ele viu que era o Senhor. Irmão, Deus nos ama tanto. Irmão, se você soubesse o tanto que o Senhor tem ciúmes de você. O Senhor, Ele guarda a tua casa como um cobertivo de anjos. Você acha que você está vivo nessa provinha aí, pequenininha? Pode ser grande, porque quem está no processo acha que é grande, não tem fim. Mas você acha mesmo que essa provinha sem vergonha vai te matar? Não. Você acha mesmo que o diabo, Satanás e seus adébitos, ele queria só murmurar, te falar mal de você, te perseguir? Se eles pudessem, se o mal, as trevas pudessem, a gente matar, igreja. Sabe por que não matou você ainda? Porque você está vivo, respirando. É porque você está na palma das mãos do Senhor. É porque diz a palavra do Senhor que Ele envia anjos a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Pode estar a luta como for, tem anjos, irmão, do seu lado. Você não está só, igreja, você não está só. Não adianta chegar no chuveiro e falar, Deus, onde o Senhor está, chorar escondido, que Ele vê, Ele conhece, Ele conhece. Ele está te lapidando para uma nova história. Porque se Deus não te lapidar, você não chega no centro da vontade dEle. Porque quando está tudo bem, irmão, ora para ter uma prova, igreja. Porque o dia é verdade. Irmãos, outro dia eu falei com um pastor, um amigo meu, estávamos conversando, eu falei, pastor João, ora, pastor João, tem coisa errada aí com o senhor. Ele falou, por quê? Eu falei, pastor, como assim? O senhor não tem prova? Ele, não tem prova. Eu falei, pastor, ora, tem mesmo uma lutinha para Jesus. Pastor, vai se converter, ficando com ele, né, igreja? Porque às vezes fala, tá tudo bem, tá, tem prova. Não, eu não tenho prova. Mas depois a gente brincando, a gente falou isso. Mas é verdade, irmãos. Por que você acha que o diabo, ele vai te acusar daquilo que você não fez? Não, ele vai te perseguir daquilo que você não está fazendo nada. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, Ele levanta a pessoa para te perturbar, para te perseguir, para te caluniar, para falar mal, para fazer coisa para entristecer o teu coração, para te depreciar, porque o diabo ele faz isso. Mas você tem um Deus, o Todo-Poderoso, que está dentro de você. Deixou o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita dentro de você. Você não está sozinho, em nenhum momento você está sozinho. E sem contar, aleluia, que por fora ele te cobre com o sangue dele. Quando Satanás olha para você, ele vê a marca do sangue. Você acha que o diabo olha para você e está preocupado com o seu sapato, com o seu carro, com a sua casa? Não, ele está preocupado com a sua alma, o que tem dentro de você. Ele está preocupado com essa marca, que é o sangue, que ele não pode te atingir, ele não pode te tocar por causa do sangue de Jesus que está na sua testa. É a marca de Cristo que está em você. É a marca do Calvário. Você pensa que o diabo não quer destruir a sua família? Não quer matar? Se ele pudesse, ele só não prendia, não, ele matava. Por que ele não mata? Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É o sangue. Por que a luta está dobrando? Por que o filho ainda não chegou? O diabo está lutando, irmãos. Ele luta mesmo. Basta você posicionar como? Jejum, oração, propósito com Deus na madrugada. 3 horas da manhã, Jesus. Lembra, 3 horas da manhã. Lembra, o teu cérebro lutou com o Senhor lá no deserto, 3 horas da manhã. 6 horas da manhã, Jesus, vai orar. Vai buscar 6 horas, meio-dia. Vai orar meio-dia. Irmãos, 3 horas da tarde, na hora da morte de Jesus, vai orar 3 horas da tarde. Jesus, 3 horas, esse horário aqui, 3 horas em ponto. O Senhor estava padecendo por mim na cruz do Calvário, Jesus. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pelo meu filho, pela minha casa, pelo meu neto, pelo meu vizinho. Jesus, visita o Senhor perturbado, que está perturbando o meu juízo. Visita ele lá, Jesus. O Senhor morreu por ele lá, liberta. É assim que faz.
Irmãos, é assim que nós devemos orar ao Senhor, com o propósito de usar a palavra, porque Ele deixou ferramentas para a gente saber falar com Deus. Não é dizendo, Senhor, eu não vou mais na sua casa, não fala mais comigo não, estou de mal, Jesus. Não vou mais, não vou. Bom, meu Deus, Jesus, Deus é santo. Um dia eu falei para Jesus assim em casa, Senhor, cansei, não vou mais não, não vou mais não quero falar, não quero mais nada. Passei a mão na cozinha, peguei a minha bolsa, pastora, e estou indo para a porta, falei, vou lá no bar, vou comprar um vinho, pastora, vou encher o quê? Você já tem uns anos, igreja, não foi agora não. Tem aí uns 5, 10 anos aí. É uns 10 anos. É porque eu não tinha mudado a casa de lugar, então eu estou calculando assim. Aí, pastora, quando eu cheguei na porta da cozinha, que hoje é o meu quarto, que minha cozinha é no fundo, hoje é meu quarto. Quando eu cheguei na porta da cozinha, o Espírito Santo falou para mim, você vai onde? Eu falei, não, Jesus, eu vou lavar louça. Desculpa, vou lavar louça, perdão, Jesus, papai, calma aí, vou lavar louça. Sabe por quê? Porque quem tem medo. É assim? Todo mundo, quem tem medo. E quem conhece Deus como eu conheço, jamais. Aleluia. Eu queria pular aqui na igreja, porque eu estou vendo coisas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, eu conheço Jesus frente a frente. Eu sei do que eu estou falando, igreja. Se você ainda não teve, eu creio que vários irmãos já teve aqui experiência com o Senhor. Eu já tive experiência de eu sentar à noite e falar, Jesus, senta aqui. Do meu ladinho, vamos conversar nós dois? Pai, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Irmãos, Deus é ciumento, Ele te conhece. Ele me conhece, Ele me escolhe, Ele sabe quem eu sou. Irmãos, não tem como fugir desse Deus. Eu não sei, eu não entendo. Muitas vezes eu fico pensando como pessoas que servem ao Senhor e continuam na mesma prática. Irmãos, tem que ter transformação, tem que buscar, tem que haver renúncia, tem que haver pedido de perdão. Hoje o Senhor está dizendo, eu sou soberano, eu perdoo, eu faço, eu tenho a chave na mão, tenho a chave. Mas o que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite? Renúncia. Irmão, tem horas que nós temos que orar, Senhor, eu fiz isso, eu cometi aquilo, eu não sei, eu não falo palavrão, né? Um exemplo, vamos dizer, Senhor, eu falei palavrão essa semana, eu me destemperei, mandei uma palavra errada, Jesus, perdão. Perdoa a mim, perdoa ele também que me ofendeu. Está entendendo, igreja? Renúncia. Tem horas que a gente tem que lembrar de coisas que a gente fez e a gente esquece. Mas o Espírito Santo, ele traz a memória. Sabe por que muitas vezes a nossa cabeça não vem, fica empatada ali, porque a gente não consegue pular essa etapa? Porque a gente não renuncia. A gente não para orar na madrugada e falar, Deus, o que eu tenho feito e o que eu fiz que o Senhor não se agradou? Qual foi a área que eu errei e me esqueci? Traz a lembrança. Irmãos, o dia que você falar isso com o Senhor, Deus vai trazer tanta coisa. Teve dias de eu falar isso para o Senhor, já está chegando meio minutinho, falta só um minutinho. Teve um dia que eu fui orar ao Senhor e falei, Senhor, o que eu fiz para merecer tanta prova nessa área? Que era, as pessoas deviam e não me pagavam. E eu sabia que a pessoa podia, pastor, a pessoa preferia perder a amizade comigo do que não pagar. E pessoas que eu dizia que eram cristãs. E aí, no dia que eu estava orando, o Senhor falou para mim, lembra, filha, lá atrás, você comprou cesta básica, não pagou. Você comprou Danone na porta, você também não pagou. Você comprou isso, você fez aquilo. Irmão, Deus vem trazendo a memória de coisas que eu já tinha me esquecido, ó. E aí eu fui orar, falei, Jesus, me perdoa. Porque eu comprei muitas das vezes, não paguei na porta. Comprava fiado e não comprava. Comprava as coisas na porta, passava lá, comprava, dava nome, depois a pessoa vem e fala que eu não estou. Diz que a mãe não está. Fala para as crianças, fala que a mãe não está, não. Aí você fala, minha mãe vai dizer que ela não está, viu? E eu lá dentro de casa, sabia. Às vezes não tinha dinheiro para pagar. Quantas pessoas não tem como? Só que está lá, a Bíblia fala que é um memorial. Você está achando que esse memorial é só depois que você virou cristão? No dia que você saiu do ventre, que o Espírito Santo te dá o fôlego de vida. O fôlego de vida vem quando a gente sai do ventre, mas na barriga já tem a vida, tá? Está gerando de lá de uma semana já tem uma vida ali. Por isso que nós cristãos temos que ser contra o aborto. Porque a vida quem dá é Deus. E eu sou contra o aborto. Deixar registrado que eu sou contra o aborto.
Mas enfim, a palavra do Senhor vai dizer que depois que a criança nasce, o anjo do Senhor vai lhe profetizar, vai dar folha de vida. Daquela hora em diante, tudo que acontecer com aquela criança vai estar escrito no memorial de Deus. Tem um livro lá marcando, anotando tudo que é falado, que é dito, que é feito, desde quando ela é inocente até quando ela passou a não ser, está sendo anotado. Tudo que é feito nessa terra, irmãos, não pense que ficará impune. Naquele dia o Senhor vai colocar nossas vergonhas lá, irmão. Ai, que vergonha vai ser naquele dia. Diante do Senhor Jesus, diante dos 24 dos anciões que vão nos julgar, porque tem crente achando que aceitei Jesus, estou salvo, oh glória. Não. Naquele dia tem os 24 anciões que vai estar lá, que vai te julgar, junto com Jesus. Porque o julgamento do cristão é um e do povo ímpio, a condenação, o trono branco é outro. Vamos ser julgados. E só vai ter coroa, pedrinha na coroa. Oh, Jesus. Deixa eu só ler um versículo aqui que Deus está mandando eu ver. Na igreja aqui. Tá aqui pertinho mesmo. Tá 2, né? Quem tem ouvido os que diz da igreja, vamos aqui no 5, ó. 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependei das práticas mentais das obras. Quando não abre, veemente a ti virá, e tirarei o seu lugar do seu castiçais, e não terás arrependimento. Se você não tem arrependimento, Deus vai tirar o seu nome lá em cima da pedrinha, castiçais. Como eu disse, muitos cristãos estão brincando com a palavra, estão vivendo vida de qualquer maneira, brincando com as coisas santas, e o nome vai ser retirado do livro da vida, e a pedrinha da coroa não vai estar lá. E aí você não vai também saber, igual está aqui no versículo 17, do 2:17, vai dizer que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Aleluia. E aos que vencer, dar-te-ei de comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, que está escrito, que ninguém conhece senão quem o recebe. Eu tenho o meu nome lá. Jesus já me deu um novo nome. Na terra é Paula, todo mundo conhece Paula Regina, né? Mas lá no céu, Jesus já me deu um nome. E quando Ele me chamar pelo nome, eu vou saber. Tem gente perdendo coroa, tem gente perdendo galardão, tem gente perdendo a pedrinha no céu, tem gente perdendo Jesus por causa da desobediência. Tem gente perdendo, irmão, oportunidades de viver o sobrenatural com Deus na terra por causa de pecado. E o Senhor está dizendo hoje, olha, verifica as tuas vestes. Se você sentir no teu coração tristeza, mágoa, dor, não consegue perdoar, ora o Senhor nesta noite, se levanta, ora o Senhor nesta noite, perdoa o seu próximo. Irmão, não deixa perder a sua coroa por nada. O inimigo não vai te acusar quando você está com mágoa no teu coração, sabe por quê? Porque para ele convém se perder a sua salvação. O inimigo não vai te acusar quando você está fazendo coisas erradas. O Espírito Santo já te fala para você, ó, está errado. Ó, está errado. Mas mesmo assim, peça perdão, conserta com o seu Deus nessa noite. Você que saiu da sua casa falando, olha, eu não vou mais para a igreja, Deus vai falar comigo. Eu quero saber por que a luta não passa, por que a prova não passa. Deus está te chamando hoje para te falar para você, olha, você vai passar. Quando você entender que você tem que pedir perdão para mim e renunciar tudo isso que está aí dentro. Toda mágoa, todo ódio, todo rancor do seu próximo. Irmão, e se alivia dessa doença, dessa mágoa do perdão, se alivia desses problemas. Anda perseguido, irmão, não dá atenção, vira as costas, vai orar, fala, Senhor, estou nas tuas mãos, calma ali, porque é o que está nele, ele quer te destabilizar, ele quer te deixar, te juntar lixo em você. E Deus está falando nessa noite, para mim e para você, purifica as suas vestiduras no sangue de Jesus. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue. Lavar no sangue é invocar o sangue de Jesus. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. É se humilhar diante do Senhor, é renunciar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, igreja? É só aqui que o Senhor falou para mim. Eu deixo os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém? Olha